Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando agora para poder você acompanhar comigo aqui a correção da prova da EBSER que aconteceu aí recentemente, tá? Então vem comigo nesse vídeo, já vai deixando seu like aí, a sua curtida, seu joinha, beleza? E não esquece de se inscrever aí no canal, tá? E ativa o sininho de notificação. Bora lá? Já rodou a vinheta e eu espero que você já tenha aí se inscrito no canal, ativado o sininho de notificação e dado like, beleza? Então, pessoal, vamos primeiro aqui para as primeiras impressões relativas a essa prova, tá? Quem nos acompanha lá no grupo do WhatsApp, e para você que não nos acompanha, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu já dei a minha percepção, né, de como que foi aí essa prova, tá? Em linhas gerais, gente, essa prova ela não teve um nível muito elevado, tá? Eu já vi provas aí muito mais difíceis, tá certo? Mas ela foi bem elaborada em termos de nível de questão. Tivemos aí questões fáceis, questões médias e questões difíceis, tá? Então a gente percebeu, né, esse cuidado da banca em elaborar essas questões, tá? Os comandos estavam muito claros, tá certo? As questões também estavam muito claras, tá? E isso é característico da banca FGV, tá certo? E o que foi que eu percebi em termos de conteúdo, né? Essa prova ela teve uma peculiaridade. Essa prova ela teve muitas questões aí, tiveram muitas questões sobre legislação da função, né? De TSB e ASB. Então ela trouxe muita informação daquilo que é permitido, daquilo que não é permitido, né, para o cargo de TSB, de ASB também, tá? E aí trouxe também algumas datas referentes, né, ao próprio processo de legalização da profissão, tá? Então, para além disso, ela vai trazer ali algumas questões naquele formato, né, que quem adquiriu o nosso curso viu como que a banca FGV ela acaba trazendo muitas questões, que são aquelas questões para você completar a lacuna, né? Então a gente treinou isso bastante, tá? E ela vai também trazer aqui nessa prova algumas informações referente, né, à ergonomia, que, tá, que não estava muito claro lá no edital, tá certo? Mas ela acaba também trazendo ali uma questão sobre ergonomia, tá certo? E eu senti falta de um tipo de questão, né? Senti falta de questões de materiais dentários, tá? Então ela poderia aí trazer mais questões de materiais dentários, visto que é praticamente, né, ali um dos maiores, né, processos de trabalhos que o TSB, cirurgião dentista, tem no consultório, tá bom? Vou fazer a correção dessa prova deste modelo, que é a prova tipo 1 branca, tá? Se você fez a prova em um outro modelo, você fique atento aqui à disposição dos itens, tá? As questões, porque eles fizeram trocas de itens, tá? E trocas de ordem, né? Das questões, tá bom? Então, a prova que eu vou comentar aqui vai ser a tipo 1, tá? A prova branca, ok? Lembrando que nós temos aqui 30 questões, tá? Então a gente vai, né, passar um pouco mais rápido sobre as questões, só para a gente, né, excluir aí alguma possibilidade, né, de dúvida, tá? Ou também de possibilidade de recurso, tá certo? Então fique atento aí à correção, tá bom? Então a gente vai passar um pouco mais rápido do que de costume, quem acompanha aqui no canal sabe, né? Como que eu faço aí a resolução das questões, tá bom? Mas que a gente possa aí não ter um vídeo muito extenso, né? E conseguir resolver também essas questões, tá? Então vamos para a primeira questão, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos aqui fazer aqui a resolução das questões específicas, tá certo? Então a gente vai começar pela questão de número 31. Vamos lá. Com relação à regulamentação da atuação do técnico em saúde bucal, TSB/THD, analise os itens a seguir. Então, importante isso, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a palavra TSB, né, ela foi instituída lá em 2008, né? Então, antes disso, a gente chamava o TSB de THD.
Mas só que ele traz nessa questão aqui a necessidade do conhecimento da regulamentação da função de THD, tá? Na minha concepção, isso é muito desnecessário, tá certo? Porque a gente tem regulamentações atuais sobre o TSB, inclusive, né, a nomenclatura já não é mais essa. Mas ele quer saber se você conhece as nomenclaturas mais antigas, né? As regulamentações mais antigas, tá certo? Então ele vai trazer aqui, ó, a partir dos anos de 1960, o Conselho Federal de Odontologia passou a exigir do THD a apresentação do certificado de comprovação de qualificação profissional, tá? Então essa afirmativa aqui, ele está referindo, né, ao THD, tá certo? Em 1987, foi homologado o perfil dos técnicos e auxiliares em saúde bucal, após trabalho realizado por múltiplas instituições nacionais. E 3, a lei número 11.889 de 2008 estabelece as ações de competência do técnico em saúde bucal e do auxiliar em saúde bucal, tá? Então, vou trazer aqui, tá certo? Uma normativa um pouco mais antiga, que é, tá, uma resolução do CFO, a resolução 185 de 1993, tá? Dentro dessa resolução aqui, eu tenho um capítulo 4, tá, que vai falar da seguinte situação: a atividade privativa do técnico em higiene dental. Lá no artigo 11, ele vai falar assim, ó: para se habilitar ao registro e à inscrição como técnico em higiene dental, o interessado deverá ser portador de diploma ou certificado que atenda integralmente ao disposto no parecer 460 de 1975 do Conselho Federal de Educação, tá? Então ele vai falar da normativa e eu procurei aqui normativas mais antigas referente a isso e não existe, tá? Essa é a normativa mais antiga referente à necessidade, né, de você apresentar aí um diploma ou um certificado que atenda às necessidades, tá? Aqui do caso do Conselho Federal de Educação, para que você possa realmente exercer a sua função de, naquela época, THD, tá? Então, essa primeira afirmativa aqui, voltando à questão, tá, ó, ela está errada, tá certo? Isso é uma afirmativa falsa, tá? Então, aqui nós temos aqui a primeira normativa referente a isso em 1993, que também justifica essa outra afirmativa também está falsa, tá certo? Exatamente pela mesma justificativa, a questão do ano, tá? E na terceira afirmativa, nós temos aqui uma afirmativa verdadeira, tá? E a gente sabe, você acompanhou comigo lá no curso, né, preparatório para a EBSER, que a gente viu lá um bloco específico só de legislação do SUS, aliás, do SUS, ó, da Lei 11.889, né, que é a lei que regulamenta as atribuições do ASB e do TSB, tá certo? E isso é verdadeiro, tá certo? Lá dentro da lei você vai ter todas as atribuições e competências e por esse motivo a alternativa é a alternativa correta, tá? Então vamos seguindo aqui para a próxima questão. Questão 32. Com relação à atuação de técnico em higiene dental, mais uma vez, né? Ó, ele quer que você tenha o conhecimento daquilo que estava para trás de 2008, né? E técnico em saúde bucal, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falsa. O TSB é um profissional que integra a equipe de saúde bucal. Isso não é nenhuma novidade, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então aqui essa primeira afirmativa é verdadeira, já não é a nossa afirmativa correta, tá? 2. O TSB realiza com ou sem supervisão de cirurgião dentista ações coletivas individuais de promoção, prevenção e tratamento das doenças mais prevalentes da cavidade bucal. Aqui, pessoal, o cirurgião dentista ele tem que estar a todo momento ali, né, ó, lá na supervisão das atribuições do auxiliar e do técnico, tá certo? Então essa afirmativa ela é o quê? Falsa, tá? O TSB realiza atividades clínicas reversíveis sempre com a supervisão do cirurgião dentista, voltadas para restabelecimento da saúde, do conforto, da estética e da função mastigatória do indivíduo. E essa afirmativa é sim uma afirmativa verdadeira. O TSB, de acordo com a Lei 11.889, não tem uma atribuição de executar algo permanente na cavidade bucal do paciente, tá? Então, nós temos aqui
sempre essa condição do cirurgião dentista, né? Fazendo a supervisão diante a condição que eu acabei de falar para vocês. Então, essa afirmativa 3 também é verdadeira. Então, temos a afirmativa 1 e 3 verdadeira, por isso, nós temos aqui a sequência VFV e a alternativa B é a alternativa correta, tá? Alternativa correta. Olha só aquela questão que eu disse para você, né? Vão ter outras por aí, se não me falha a memória, tá? Que vou ter aí aqueles espaços, né, para preencher as lacunas, né? Vamos lá, mais uma vez, falando aí das atribuições, né? Como que o TSB está inserido em determinadas situações. Vamos lá. Com relação à participação do técnico em higiene dental, aí ele bota TSB, né? Aqui foi o erro mais grave que eu já vi, né, na prova. Que eu vi até aqui na prova, tá? Na estratégia de saúde da família, leia o fragmento a seguir do Ministério da Saúde do Brasil. Aqui é aquela questão que ele pega um parágrafo de algum arquivo do Ministério da Saúde, né? E bota para cá e tira algumas palavras e pede para que a gente possa preencher de forma correta, né? Mas vamos aqui. Abre aspas e ele vai dizer: A, tracinho, é um espaço social favorável para avaliar o impacto da atuação do técnico em saúde bucal nas ações de tracinho e assistência individual ofertadas na atenção primária à saúde, sendo tracinho um aspecto fundamental dessa estratégia. Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento. Bom, gente, ele está falando o quê? Ó? Estratégia da saúde da família. Então, ele vai colocar aqui necessariamente, ó, a estratégia da saúde da família é um espaço social favorável para avaliar o impacto da atuação do técnico em saúde da família nas ações de educação e promoção de saúde, tá? Então, aqui é a ação de educação e promoção de saúde e assistência individual ofertada na atenção primária à saúde. Ou seja, aquele momento que você está dentro do consultório como paciente, tá? Sendo o processo de trabalho um aspecto fundamental dessa estratégia, tá? Então, a única alternativa que se encaixa nessa situação é a alternativa B de bola, tá? Então aqui, mais uma vez, aquela questãozinha marota aqui que não era tão difícil de levar essa aí para o bolso, tá? Vamos seguindo. 34. Com relação à atuação de equipes formadas por cirurgião dentista, TSB, ASB, no trabalho em equipe no contexto do atendimento odontológico, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. Existem estudos que demonstram que trabalhar em equipe com auxiliar aumenta a produtividade e que o aumento é ainda maior com 2 auxiliares na equipe. Verdade, né, gente? Então, isso aqui é uma afirmativa verdadeira, tá? Vamos para a próxima. Uma equipe trabalhando dentro dos padrões ergonômicos adequados, além de aumentar a produtividade, melhora o trabalho e o bem-estar físico e mental dos auxiliares. Perfeito, né, gente? Nada de trabalhar num ambiente em que eu tenho pressão, né? Onde eu tenho aí processos de trabalho sem nenhum estabelecimento de ordem, né? Aquele caos, né, dentro do consultório. Então, isso, obviamente, vai nos ajudar nos processos de trabalho, tá? Também a afirmativa 2 é uma afirmativa verdadeira, tá certo? O trabalho auxiliar pode ser sem troca de instrumentais, com troca de instrumentais e com delegação de tarefas, né? Trabalho auxiliar pode ser com delegação de tarefa? Claro que pode, né? Só pensar no TSB, né, fazendo delegação de tarefa para o ASB e do cirurgião dentista fazendo delegação de tarefa para o TSB e para o USB. E isso é uma afirmativa verdadeira, tá? E aí nós temos aí a alternativa A como alternativa correta. 1, 2 e 3 são afirmativas, né, que satisfazem a questão. Beleza? 35. O técnico em saúde bucal pode supervisionar a atividade do auxiliar em saúde bucal. É uma atribuição do TSB, tá? Com relação ao tema, as opções a seguir representam exemplos de atribuição que são de competências do ASB, à exceção de uma, assinale. Professor, por que faz algum sentido trazer aqui a atribuição do ASB? Lembre-se que o TSB ele acumula a função do ASB, então necessariamente você precisa saber as atribuições do ASB para que você possa executá-las, tá?
Então, vai dizer aqui para mim nas alternativas uma série de atribuições do ASB, que o TSB também executa, tá? Mas tem uma que não é uma competência do ASB, tá certo? Qual é dessas alternativas aqui que não é competência do ASB? Seria a alternativa D de dado, remover sutura, porque isso é uma competência exclusiva do técnico em saúde bucal. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos seguindo, né? Para a próxima, 36. Com relação à atuação do técnico em saúde bucal durante os atendimentos com parte da equipe odontológica, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Ao realizar atividades diretas nos pacientes, o TSB deve ter supervisão de um cirurgião dentista de forma presencial. Verdadeiro. O TSB ele pode ter uma supervisão indireta do cirurgião dentista quando se executa ações de educação e saúde, tá? Então, quando está sendo realizado procedimentos na boca do paciente, o cirurgião dentista tem que estar presencialmente, né? A supervisão ela é de forma direta, ok? 2. Cada cirurgião dentista pode supervisionar no máximo 10 TSBs ao mesmo tempo. Isso é uma afirmativa falsa. Não pela quantidade, tá certo? Mas pela falta de expressão dessa afirmativa na norma, tá? Então nós não temos nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo que diga o limite, tá? De supervisão aí de TSB pelo cirurgião dentista, tá certo? Então essa afirmativa ela é falsa, ok? Vamos para a última. O TSB pode realizar suturas e removê-las? Não, tá certo? Isso é uma afirmativa falsa. O TSB ele pode remover, tá? Mas realizar não pode, ok? Então, na sequência, VFF, ficamos com a alternativa C de casa. C de casa. Vamos para a próxima, 37. Segundo a classificação de Engel, um paciente classe 3 é aquele que apresenta questãozinha que foi resolvida no nosso curso, tá? Fora algumas outras aí que já passaram, né? Então aqui aquele paciente classe 3 é aquele paciente que tem um queixinho um pouco protruso, tá? Ó, pra frente, ok? Então o que que eu tenho, né? Ó, como aqui a alternativa correta? Arcada dentária inferior projetada anteriormente em relação à maxila, tá? Resolvemos questões iguais a essa no nosso curso, tá? Então aqui, questão 37, gabarito, letra D de dado. D de dado, tá? Vamos seguindo para a questão 38. Vamos lá. O controle da placa bacteriana é a principal maneira de prevenir as doenças periodontais e a cárie. Com relação ao tema, um exemplo de meio utilizado para controle químico da placa bacteriana é o uso de questão também que estava no curso. Lá resolvi lá para você sabe disso, né? Vamos lá. Escova dental, fio dental, enxaguante bucal, escova interdental e limpador de língua. Olha só, gente, um exemplo de meio utilizado para controle químico, tá? O único controle químico que nós temos aqui, tá? É o enxaguatório bucal, ok? Os demais são controle mecânico, ok? Mecânico e por isso a questão 38, alternativa C de casa. C de casa. Vamos para a 39, tá? Vamos lá. O conhecimento da anatomia dental é fundamental, é de fundamental importância para o técnico em saúde bucal. Com relação ao tema, é correto afirmar que os elementos dentários que apresentem condições anatômicas normais, duas raízes, sendo uma vestibular e uma palatina, são os... Aqui, pessoal, lembre-se sempre, tá? Duas raízes. Eu só tenho uma possibilidade, aliás, duas possibilidades. Ou eu estou falando de pré-molar, ou eu estou falando de molar, certo? De duas, uma. Beleza? Mas quais são os molares que têm duas raízes, professor? São os molares inferiores, tá? Aí você vai dizer assim, mas professor, os premolares, todos eles possuem duas raízes? Não, tem molar que apresenta aí, né, uma raiz. Inclusive, é a anatomia radicular mais comum. Mas eu tenho um pré-molar, tá certo?
que é o primeiro premolar superior, que ele normalmente apresenta duas raízes, uma vestibular e uma palatina, tá? Olha a dica aqui. Se eu estou falando de palatina, óbvio que só poderia ser um dente superior, né? Então aqui, logo de cara, eu já mataria duas alternativas. E ficaria com incisivo, ficaria com premolar, primeiro premolar, e ficaria com molar. Mas só que molar superior, ele tem 3 raízes, tá certo? E o incisivo central, gente, ele só tem uma raiz. Então, só sobrou para mim a alternativa B de bola, tá? Então, só aqui com essas dicas aqui, né, com esse conhecimento básico da anatomia, a gente tem, né, aí a nossa resposta correta, tá? Ficaria um pouco mais difícil se ele colocasse, por exemplo, ali, né, ó, ali um segundo premolar superior, né? Mas aqui o elaborador ele foi mais tranquilo com a gente, né? E aí nós temos aí a alternativa B de bola como alternativa correta. Questãozinha boa essa, hein? Aqui tá aí um pouco mais desligado na prova, tem dificuldade de resolver essa questão, tá bom? Vamos para 40. No contexto de uma odontologia integral e multidisciplinar, a equipe de saúde bucal pode desempenhar um papel ativo na identificação de doença sistêmica no paciente atendido, nos pacientes atendidos. Com relação ao tema, analise a opção que apresenta apenas exemplos de conduta semiológica, testes diagnósticos e exames que podem ser utilizados para triagem e identificação de sinais associados com doença sistêmica. Pessoal, vamos lá. Para nos estender aqui a questão, tá? A nossa alternativa correta aqui é a alternativa D de dado, tá certo? Veja bem, ele está querendo saber aqui qual das alternativas apresenta conduta semiológica, certo? Testes diagnósticos e exames que podem ser utilizados para triar paciente. Então, nesse contexto, a aferição da pressão arterial é uma manobra semiológica, tá? Ou semiotécnica, ok? Onde a gente toma aquela medida da pressão arterial periférica, né? Ali, ó, para que nós possamos registrar e verificar se o paciente tem uma PA alta ou uma PA baixa, tá? Anamnese é um tipo de exame, tá certo? E aqui, olha só, medicação de, medição de hemoglobina glicada para verificar se o paciente ele tem aí, né, uma diabetes, tá certo? Então é o exame de escolha para a gente já ajudar no processo diagnóstico de diabetes, ok? Então todas essas condições aqui satisfazem a necessidade do comando. Então, nossa alternativa correta seria a alternativa D de dado, tá? D de dado. Vamos para a questão 41, tá certo? Essa questão, mais uma vez, estava também lá no nosso curso, tá? Então, vamos seguindo. Relacione o instrumental odontológico a seguir com sua respectiva indicação. Aí ele vai ter que aquela famosa questão da FGV de associar, né? A relação correta na ordem apresentada é, vamos lá, Cureta Gracie 11 e 12, tá? Vamos aqui para a primeira. Raspagem supra e subgengival da face mesial de dentes posteriores. Ó, já achei aqui a correlação correta, certo? Essa correlação aqui da Cureta Gracie 11 e 12 é a primeira afirmativa, tá? Ó, raspagem supra e sub da face mesial de dentes posteriores, ok? Vamos para cá, ó. Segunda correlação, curetagem de alvéolos pós-exodontia. Eu estou falando da cureta de Lucas, tá? Inclusive, também a gente falou sobre a cureta de Lucas, né? Nos nossos blocos de questões aí do nosso curso preparatório. Então, aqui seria o número 3. Vamos para a nossa terceira associação. Sondagem de áreas de furca. E aqui também a gente comentou os tipos de sondas no nosso curso. E nós temos aqui a sonda de Neighbors, tá? Que aqui seria o 4. E sobrou para a gente, por fim, o número 2, né?
que seria a cureta Macau 1314, raspagem supragengival de dentes anteriores. E nós temos aqui a associação 1342, alternativa B, alternativa correta, tá? Alternativa correta. Questão de instrumental, né? Vamos para a próxima. As opções a seguir apresentam exemplos de fatores que aumentam o risco de cárie em adolescentes e adultos jovens, à exceção de um, assinale. Então, ele vai elencar nas alternativas, né, condições que vão aí facilitar o aparecimento, né, de cárie, tá? Mas uma das afirmativas não tem associação com o surgimento da cárie. Nesse contexto, o que a gente mais escuta falar no consultório, né, é que os pacientes falam: ah, meu dente cariou porque eu usei muito antibiótico quando eu era criança, né? Então não tem uma relação de uma coisa com a outra, tá? E é exatamente o que tem aqui na alternativa C. Uso de antibiótico na infância tem correlação com a cárie? Não, né, gente? Todas as demais afirmativas aqui têm uma correlação, tá? Mas o item C não tem. Então a nossa alternativa correta seria C, tá? Vamos seguindo. 43. O descarte correto dos resíduos resultantes da atividade odontológica é uma responsabilidade de toda a equipe de saúde bucal. Vamos lá. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir e assinale V ou F. 1. Resíduos que tiveram contato com sangue. Ei, resíduos que tiveram contato com sangue, mesmo secos, devem ser descartados como resíduos infectante, com símbolo de substância infectante e frase indicando o risco biológico. Isso é uma afirmativa verdadeira. Nós estamos diante, né, do assunto de gerenciamento de resíduos em odontologia. Bloquinho específico lá estava, né, no nosso curso preparatório. Isso é uma afirmativa verdadeira, tá? Vamos para a próxima, vamos lá. Substâncias químicas, como fixador e revelador, devem ser descartados diretamente na pia. Deus me livre e guarde, né? Aqui você vai estar incorrendo num erro grave, tá? E aqui nós temos que destinar corretamente, tá, para um local específico a solução reveladora e fixadora. E até o seu descarte, ela precisa estar, né, em recipientes específicos, tá bom? Até chegar à coleta e levar esses recipientes para o correto tratamento. E aqui a nossa alternativa afirmativa 2 é uma afirmativa falsa, tá certo? Vamos para a terceira. Material perfuro-cortante deve ser descartado em recipiente específico, correto. Com parede de tampa rígida, correto. Com símbolo de substância infectante, ok. E frase indicativa de risco biológico. Verdadeiríssimo, gente, tá? Então a gente tem aí, né, os utensílios classificados como categoria E, né? Então aqui nós temos a afirmativa 1 e 3 verdadeira e a nossa sequência fica VF, V. Então a única alternativa que atende a nossa demanda é a alternativa B de bolota, VFV, tá? 44, vamos nós. Com funcionamento e longevidade dos equipamentos instrumentais, depende de cuidado adequado com a conservação e manutenção dos mesmos. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir. Bloquinho de conservação e manutenção, né, dos instrumentais e equipamentos odontológicos que estava lá no nosso curso. Tá? Então você vai perceber que está Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente falou lá. Então vamos lá. 1. Ler o manual de cada equipamento e consultar um técnico de confiança. São ações importantes para o bom uso do equipamento. Isso é uma verdadeira premissa, né? Vamos lá, 2. Equipamentos como ultrassom devem ser instalados sem aterramento para não dar choque nos pacientes. É o contrário, né, gente? Ele tem que ser aterrado para não dar choque em ninguém, tá certo? Então essa afirmativa 2 é falso, tá? 3. Equipamentos que ficarão um longo período sem uso devem ser preferencialmente retirados da tomada, né, para evitar oscilação de energia. E isso é um cuidado que a gente falou no nosso curso, né? Tem lá um escrito bem direitinho. E nós temos aqui como afirmativa 1 e 3 verdadeira, por isso a alternativa C, a alternativa correta, tá? Vamos para 45. O trabalho em equipe a 4 mãos otimiza o atendimento.
No entanto, é necessário que os profissionais empreguem adequadamente os conceitos de ergonomia. Com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir acerca do posicionamento do cirurgião-dentista, do técnico de saúde bucal e do auxiliar e assinale VOF. Vamos lá. Eu coloquei aqui essa afirmativa em vermelho porque talvez essa afirmativa ela parece ser ali uma afirmativa verdadeira, mas talvez de toda a prova essa afirmativa tenha sido a que tenha gerado mais dúvida, tá? Uma afirmativa um pouco mais difícil, tá certo? E eu vou justificar já já, tá bom? Vamos lá. A posição do ASB/TSB vai variar de acordo com o tipo de equipe utilizada e a posição do trabalho adotado pelo cirurgião dentista. Isso é verdadeiro, tá? Se o cirurgião dentista ele for destro, você, que é auxiliar o TSB, vai trabalhar do lado esquerdo. Se o cirurgião dentista for canhoto, e alguns deles preferem trabalhar do lado esquerdo, o auxiliar e o técnico tem que estar do outro lado, do lado direito. Tá? Então, a gente vai ter, a depender da posição do cirurgião dentista, né, uma posição do paciente. Tá? Ou, aliás, do auxiliar. Tá? 2. Convencionou-se, que está verdadeiro então, né? Convencionou-se dividir o ambiente de trabalho em duas áreas, certo? Utilizando o eixo 12/6 horas, sendo a posição de 12 horas correspondente à cabeça do paciente. Gente, isso é uma afirmativa verdadeira. Convencionou-se dividir um ambiente de trabalho em duas áreas, utilizando o eixo 12 e 6 horas, sendo a posição de 12 horas o eixo correspondente à cabeça do paciente. Eu vou já mostrar isso, tá certo? Agora vamos para a terceira afirmativa. De maneira geral, se o cirurgião dentista adota a posição de 9 horas para o atendimento, o auxiliar trabalha em posição de 3 horas. E isso também é uma afirmativa verdadeira, tá? Então vamos lá. Temos como alternativa a letra E de Eva, ok? Vamos aqui ver, tá? Esse esqueminha que a gente tem no livro da professora Luziane, tá certo? Vamos lá, ó. Então aqui vai mostrar, né, que o paciente ele tá com a cabeça na cadeira aqui e que a posição de 12 horas é a posição tomada como referência, tá? E quando o cirurgião dentista está normalmente na posição de 9 horas, o auxiliar está na posição de 3 horas, tá certo? Isso poderia gerar alguma confusão, né? Porque o auxiliar ele pode assumir aqui tranquilamente a posição de 2 horas. Porém, né? Aqui esse livro ele fala exatamente sobre isso daqui, ó. Veja só. Se o profissional adotar a posição de 9 horas, o ASB ficará em posição de 3 horas, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, aqui está a justificativa, né, da nossa afirmativa 3 dessa questão, tá bom? Então é só para que a gente possa aí tomar como referência, né, uma correta referência de qualidade, tá sei? Tá ok, gente? Vamos lá, seguindo. 46. Segundo Borges e colaboradores, no atendimento a crianças, a atuação do auxiliar é fundamental para o bom atendimento do trabalho. Com relação ao manejo de criança, avalie as afirmativas a seguir. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Sabe quem é Borges? É esse livro que eu acabei de falar, ó, da professora Luziane, tá? Ela fala aqui Borges na questão, né? Mas é referente ao livro da professora Luziane, tá bom? Então vamos seguir. Lá no capítulo dela que ela fala de odontopediatria. Ela vai falar aqui, ó, com relação ao manejo de criança, avalie as afirmativas a seguir. O atendimento a bebês, crianças de 3 a 12 anos e adolescentes exigem que a equipe auxiliar da equipe auxiliar o conhecimento e respeito às particularidades físicas de desenvolvimento e psicológicos da característica de cada idade. A gente falou isso lá, né? Do comportamento psicológico infantil e nós temos aqui, né, a alternativa 1, aliás, a afirmativa 1 como afirmativa verdadeira, ok? Vamos 2 aqui. O atendimento a bebês deve ser realizado apenas pelo cirurgião dentista, sem a presença de auxiliares,
Para evitar o estresse negativo, a equipe auxiliar no atendimento pediátrico é de fundamental importância, tá? Então, essa segunda afirmativa, ela está falsa. Vamos para a terceira. A atuação do auxiliar bem entrosado com o cirurgião dentista é de extrema importância para minimizar o tempo de atendimento. Óbvio, né, gente? Então, aqui, nós temos aqui a afirmativa 3 como verdadeira, portanto, a única alternativa que satisfaz a nossa questão é a alternativa C de casa, 1 e 3, né, apenas. Vamos para 47, vamos lá. Os tracinho, mais uma questão de completar, né? São materiais resinosos ou ionoméricos, com capacidade de escoar nas fossas e fissuras dos dentes, sendo empregados em dentes, espacinho, de pacientes com espaço, risco de cárie, como coadjuvante no tratamento e prevenção da doença. Gente, o que ele quer saber da gente aqui? É exatamente a função dos selantes, tá? Então, os selantes, eles podem ser resinosos ou ionoméricos, ok? Nós temos resinas flow, que são aí resinas, né, que possuem uma fluidez um pouquinho maior quando comparada àquela resina da restauração. E ela pode ser usada nas cicatrículas de fóssulas, né, e fissuras, tá? Para poder a gente fazer aí, né, o selamento dessa região e minimizar os efeitos do acúmulo de biofilme nesse local que tem normalmente uma profundidade muito grande, tá? Então aqui ele quer saber da gente sobre os selantes, tá certo? Sobre os selantes, tá? Que nesse contexto aqui, ele é empregado em dentes da frente, os anteriores ou os posteriores, né? Os de trás. Os posteriores, né? Fóssulas e fissuras, nós temos aqui basicamente nos posteriores, tá certo? Nos posteriores, tá? Ó. Com paciente, né? Ó, de paciente com espacinho alto ou baixo risco de cárie, com o alto risco de cárie, ok? Então, a única alternativa que satisfaz a questão é a alternativa A de amor, né? A de amor, ok? Vamos seguindo para 48. Os seres humanos adultos apresentam normalmente uma dentição permanente com tracinho, dentes, sendo divididos em incisivos, caninos, premolares e molares. Já a dentição decídua é composta por 20 dentes, incisivos, caninos e espacinho. Por possuírem diferentes tipos de dentes, os humanos são classificados como questãozinha que requer de você o conhecimento de anatomia dentária, né? Você estudou com a gente lá no curso, você viu como que a gente, né, abordou este assunto, tá? Então aqui, pessoal, é simples, tá? Os seres humanos adultos apresentam normalmente uma dentição permanente. Ele quer saber quantos dentes nós temos aqui na dentição adulta, né? E nós temos quantos dentes, professor, na dentição adulta? 32 dentes, tá certo? 8 dentes por M arcada, tá? Nós temos 4, então dá 32, ok? Sendo divididos em incisivos, caninos, premolares e molares. Já a dentição decídua é composta por 20 dentes, incisivos, caninos e, quanto eu frisei, né? Não existe premolar na dentição decídua, tá? Na dentição decídua eu tenho incisivo central, né? Incisivo lateral, canino e molar. Eu não tenho pré-molar, tá certo? Então aqui, qual seria a sequência correta? Incisivos, caninos e molares, tá? Ó, e molares, ok? Então, por possuírem diferentes tipos de dentes, os humanos são classificados como heterodontos, tá certo, gente? Hetero significa diferente, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, como alternativa correta? A sequência que satisfaz a minha questão é a alternativa E, de Eva, ok? Vamos seguindo para 49. As opções a seguir apresentam exemplos de fatores que podem ser levados em consideração para estimar o risco individual de cárie de um paciente, à exceção de uma. Analise. Então vamos lá, gente, olha só.
A opção a seguir apresenta as opções a seguir apresentam exemplos de fatores que podem ser levados em consideração para estimar o risco individual de cárie de um paciente, à exceção de uma. Assinado. Gente, qualidade do biofilme é uma condição que a gente avalia que, dependendo da consistência, a gente diz se aquele paciente ele tem, né, uma maior chance de ter uma cárie ou uma menor chance de ter uma cárie, tá? Então, a quantidade de biofilme ela é importante. Afinal de contas, quem tem mais biofilme tem uma chance maior de ter a cárie, tá? Presença de bactérias cariogênicas, obviamente, né? Quem tem mais bactérias cariogênicas na cavidade bucal, tá certo? Você tem uma maior chance de ter a doença cárie, tá? Dureza das cerdas da escova. Vamos deixar isso aqui para daqui a pouco. Frequência de ingestão de carboidratos. Isso aqui também é um fator que determina se o paciente vai ter ou não uma facilidade de ter a doença cárie, né? Uma vez que aquele que ingere com maior frequência o carboidrato, ele está ali sempre ofertando, né, o substrato para aquelas bactérias, né, metabolizarem e produzirem um ácido que vai causar doença cárie, tá? Então, essa sim também é uma condição que diz para mim o risco daquele paciente ter uma doença cárie, ok? E a composição da dieta, né? A gente viu lá no nosso curso que na composição da dieta também é um critério importante para determinar se o paciente tem um risco aumentado, né, para a cárie. E aí, de fato, a única alternativa que se enquadra, né, na nossa questão é a alternativa C. Dureza das cerdas da escova não é uma condição em que a gente diz se o paciente vai ter ou não, né, uma facilidade de ter a cárie, ok? Então vamos para a nossa questão 50. Aguenta aí, estamos acabando. Dá um time aí, certo? Se precisar, tá? Dá um pause, tá? E volta daqui a pouquinho, mas está acabando, tá? O professor vai ser um pouco mais rápido. Vamos lá. Com o envelhecimento, há alterações fisiológicas que podem estar associadas com o aumento do risco da doença bucal, de doenças bucais, né? Com relação ao tema, avalie a afirmativa a seguir. Envelhecimento da cavidade bucal, esse é o tema, tá? A diminuição da acuidade visual e da coordenação motora impactam negativamente na capacidade de realizar uma higienização bucal adequada. Correto, gente. Isso é uma afirmativa correta, tá? Então, tanto que em algumas situações nós temos que fazer adaptações nas escovas dos pacientes, tá certo? E isso é uma afirmativa verdadeira, tá? Vamos para a próxima. A alteração no fluxo e composição salivar decorrente do envelhecimento ou do uso de medicação, falamos sobre isso num curso, aumentam o risco de cárie. Verdade verdadeira. Existem algumas medicações que diminuem o fluxo salivar e isso acaba facilitando o aparecimento de lesões cariosas, que no idoso é mais comum em que região que você viu lá no curso? Lá na raiz, certo? Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a terceira. Idosos com osteoporose apresentam risco elevado de periodontite, cárie e problemas endodônticos? Não, gente. A osteoporose é uma condição sistêmica, tá? E aqui, periodontite, cárie e problemas endodônticos são situações locais, tá certo? Locais, tá? Então, a osteoporose não tem uma correlação direta com a cárie, por exemplo, tá? Então, nós temos aqui essa afirmativa terceira como falsa e sobrou para a gente como alternativa correta o item B de bola, 1 e 2, né? Tranquilo? Vamos lá. 51. A equipe de saúde bucal deve estar preparada para prestar os primeiros socorros aos pacientes caso haja alguma intercorrência. Eu estou rindo aqui porque a gente resolveu essa questão, né? No caso de engasgo, o técnico de saúde bucal deve ser capaz de realizar a manobra de Heimlich, certo? Essa é a manobra em que a gente vai para a região das costas do paciente, né, com movimento firme abaixo do processo tifoide. A gente faz o movimento de J, né, empurrando o ar residual do pulmão para a região da traqueia e estimulando com que o fator que está obstruindo a traqueia, ele saia pela pressão do ar residual que está no pulmão, né? Então, essa manobra é a manobra de Heimlich, tá? Então, não vamos esquecer, isso é muito importante, tá? Falamos sobre isso no curso, resolvemos questão e tudo mais, tá certo? 52. Com relação à atuação do TSB nos serviços hospitalares, avalie as afirmativas e coloque V ou F, né? Mais uma vez, a atribuição, né, de TSB
e que especificamente nos hospitais. Vamos lá. 1. Em ambiente hospitalar, o TSB poderá exercer as mesmas atribuições legais que constam na Lei 11.889 de 2008. Verdadeiro, tá? Então ele vai dizer lá em um inciso, tá certo? Lá da Lei 11.889, que vai dizer assim, olha, o TSB ele pode exercer as atribuições dentro de ambientes hospitalares, tá? As mesmas atribuições. Então essa afirmativa ela é verdadeira, ok? Vamos para a segunda. O TSB pode atuar no ambulatório, na unidade de terapia intensiva, na enfermaria, mas não em centro cirúrgico. Tá errado, né, gente? Então ele pode atuar também em centro cirúrgico, ok? Verdade. Aliás, desculpa, tá, gente? Que é falso, ok? Segunda afirmativa é falso. Tá? Porque ele está dizendo que não pode trabalhar em centro cirúrgico e deve, tá? Principalmente instrumentando, tá? Vamos para a terceira. Em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal, a participação do TSB na equipe de saúde bucal é importante para ofertar melhor atendimento e reduzir os riscos e agravos à saúde do paciente hospitalizado. Verdade verdadeira, tá certo, gente? Então aqui, ó, nós temos VFV, quem que atende aqui é a alternativa C de casa, né, ó, VFV, beleza? Tranquilo? Vamos seguindo. A evolução das técnicas de diagnóstico por imagem possibilita diagnósticos e planos de tratamento mais precisos e previsíveis. O exame, preste atenção, o exame radiológico, que permite a obtenção de imagens tridimensionais, proporcionando grande acurácia diagnóstica, vamos lá, nós temos que primeiro aqui saber quem é, né, que tem desses exames aqui origem radiológica, onde tem raio-x, né? Escaneamento intraoral não tem o raio-x. Radiografia panorâmica sim, radiografia periapical sim, e ressonância magnética não aparece radiação, tá certo? Então vamos nós aqui, ó. O que eu tenho como opção? Opa, B, C e E. Mas veja bem, que permite a obtenção de imagens tridimensionais. Vem cá, a radiografia periapical, ela te permite uma imagem tridimensional? Não, tá? A radiografia periapical, ela vai te permitir uma imagem, uma película, que é uma imagem 2D, tá certo? Assim como a radiografia panorâmica. Também ela vai te proporcionar uma imagem 2D, numa película. Então, sobrou pra gente a nossa tomografia computadorizada de feixe cônico, que é o tipo de exame radiográfico que nós utilizamos, né, que é radiológico, usa raio-x para a obtenção da sua imagem, tá certo? Melhor dizendo, né, em que eu tenho a obtenção da imagem de forma 3D, tá? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E de Eva. Vamos para a próxima. Essa aqui talvez seja uma que seja um pouco mais complicado, principalmente se você não assistiu o nosso curso e não estudou, né, o processo de evolução da doença, tá certo? A classificação de Lewis e Clark, tá? Então, que a gente abordou lá no curso, né? Ó? Então, o que ele vai dizer aqui, ó? Relacione os níveis de prevenção em saúde elencados a seguir com suas respectivas definições. Aí ele vai colocar, né, ó, prevenção primária, secundária, terciária, quaternária, a correlação e ele pede, né, a sequência correta. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Visa prevenir o surgimento de doença? Isso é a prevenção primária, tá? Ó. 2, vamos aqui, ó. Visa detectar e tratar precocemente para reduzir a complicação decorrente da doença? Aqui é a prevenção secundária, tá? E todas essas duas aqui, ó, é o que a gente chama de fase, né, ó? Fase pré-patogênica, certo? Pré-patogênica, ou seja, a doença não se instalou, tá? 3. Visa reduzir a progressão ou complicação de uma doença já estabelecida. Isso é a prevenção que? Terciária, tá? E a outra afirmativa visa evitar intervenções desnecessárias e iatrogenias. Isso é a quaternária, tá? Ó. Então, nós temos aí como alternativa correta 1, 2, 3 e 4. Eita, tô só imaginando aqui quem foi meu aluno. Deve ter acertado essa questão que é difícil, tá? Então, você viu lá no nosso curso, né, essa questão lá, né, bem destrinchada na nossa aula, ok? Vamos seguindo. Leia o fragmento a seguir.
Segundo Borges, no livro ASB, TSB, Formação e Prática da Equipe Auxiliar, ou espaço, em sua expressão normativa de vida, considerando como um fenômeno, espaço, e em sua expressão, espaço, adquire significado no conjunto de representações sociais e nas reivindicações políticas, estando estruturado em uma realidade social. O contexto aqui é um pouco complicado, né, para a gente entender do que ele realmente está falando, né? Mas aqui, gente, não, quando a gente olha as questões, aliás, as afirmativas, a gente percebe que ele está falando do processo saúde-doença, né? Do processo saúde-doença, tá? Que a gente abordou também no nosso curso. Então vamos lá. O processo saúde-doença, em sua expressão normativa de vida, é considerado, né, como um fenômeno. Que fenômeno, pessoal? Individual, certo? E em sua expressão coletiva, epidemiológica, adquire significado no conjunto de representações sociais e nas reivindicações políticas, estando estruturado em uma realidade social. Tá? Então, o que mais se enquadra aqui nessa nossa questão é a alternativa B. Tá? Processo saúde-doença, individual, né, coletiva / epidemiológica, tá certo? Então, se você for dar uma olhada, tá? Tem dois itens aqui que poderiam ser, né, o motivo da sua dúvida para marcar a questão correta, né? A alternativa correta, que seria a alternativa B e a alternativa C, tá? Onde ele vai fazer um joguinho de palavras entre individual e coletivo, mas aqui a representação correta seria a alternativa B de bolota, tá? B de bolota. Vamos seguindo. 56. A odontologia social e a saúde bucal coletiva buscam construir um modelo de atenção em saúde bucal, orientado pelos seguintes princípios doutrinários. Eita, aqui é os princípios doutrinários do SUS, né? E quais são? Tá todo mundo careca de saber, né? É a universalização, é a equidade e a integralidade, tá certo? Então, não esqueça dos princípios doutrinários do SUS: universalização, equidade e a integralidade, tá certo? Atendimento para todos na universalização, sem distinção de credo, raça, cor, gênero, né? Equidade seria dar mais a quem mais precisa, tá certo? E a integralidade é o atendimento do paciente da forma integral, tá certo? E aí seria, a nossa alternativa correta seria a AA, questão 56, alternativa A como alternativa correta, ok? Vamos seguindo. Das células sanguíneas listadas a seguir, o que não apresenta núcleo é o... Então ele vai mostrar aqui várias células, e eu tenho uma delas que não apresenta núcleo. E, se você não sabia, o eritrócito é a célula que não apresenta núcleo. Você sabe quem é o eritrócito? Talvez você até sabia a resposta. Mas, devido ter mudado o nome, você ficou na dúvida. O eritrócito, adivinha, é a hemácia. Tá? A hemácia. Ok? E a hemácia é a única célula do nosso corpo que não tem, né, aí núcleo, ok? Tanto que ela tem um formato que a gente chama um formato bicôncavo, né? Bicôncavo. Você olhando ela assim de lado é mais ou menos assim, e de cima, né, você percebe que ela tem uma regiãozinha mais clarinha no meio, né? Porque exatamente ela não tem núcleo no seu centro em nenhum local, tá? E aí a nossa alternativa correta seria a alternativa B de bolota, né? B de bolota. Vamos lá, seguindo. Uma das atribuições da equipe auxiliar de saúde bucal é participar de levantamentos epidemiológicos, registrando dados coletados pelos examinadores. Para tanto, é necessário que o técnico esteja familiarizado com o sistema da identificação dentária proposta pela FDI. A gente falou sobre isso também no curso e em várias questões aqui também no canal, né, gente? Tem inúmeras questões sobre isso aqui. As numerações correspondentes, respectivamente, se liga, é na sequência aqui que ele vai falar, tá? Ao incisivo central superior direito decíduo
e ao incisivo central superior direito permanente são. Olha só, eu estou falando de tecido, gente. Então, eu estou falando, né, ó, de dente aí, ou da arcada, né, do M arco quinto, do sexto, do sétimo ou do oitavo, certo? Então, como eu estou falando de incisivo central superior direito, eu estou falando do dente 51, tá? 51, tá bom? E aí ele vai dizer o do permanente, né? Ó, e ao incisivo central superior direito, incisivo central superior direito, só pode ser o quadrante 1, 2, 3 ou 4, já que é permanente. Como eu estou diante do incisivo central superior direito, eu estou diante do meu primeiro quadrante, tá? E aí esse dente seria o dente número 11. E a sequência, já que ele quer respectivamente, é 51 e 11, né? A alternativa D de Deus, né? D de Deus. Vamos para a próxima, 59, está chegando a alternativa. Aliás, está chegando a nosso fim, né? Vamos lá. Os sistemas de jateamento são comumente utilizados para profilaxia dental e controle da placa bacteriana. Esses sistemas utilizam um pó que podem ter diferentes granulações, dependendo de sua composição. Há 3 substâncias mais comumente utilizadas nos pós para jateamento. Quem são eles, né? Bom, todo mundo já deve ter visto um ultrassom, tá? E em alguns aparelhos, né, eu tenho um ultrassom junto com jato de bicarbonato, tá? Ou eu tenho um aparelho de jato de bicarbonato separado, tá bom? E esse aparelho, ele faz emissão de pó para procedimentos de profilaxia, remoção de mancha. E o mais comum é que a gente utilize o bicarbonato, tá certo? O bicarbonato de sódio, tá? Então, logo de cara aqui, a gente já eliminaria, né, a alternativa B, a alternativa C, tá? E aí nós temos outros jatos, outros pós, que têm uma granulação mais fina e que são indicados principalmente para fazer jateamento de superfície dentária, em que o paciente tem mais sensibilidade, tá certo? Nesse contexto, quem são, né? A glicina e o eritritol, tá? Esse aqui talvez seja o mais difícil de se ver por aí, tá certo? E eu trouxe aqui só um desenhozinho para você ver aqui a glicina, como que ela se apresenta, né? Nessa marca aqui desse fabricante, só para você ter o conhecimento. Essa questão talvez tenha sido a mais difícil, não pelo bicarbonato de sódio, mas sim pela presença da glicina e do eritritol, tá? Então aqui a nossa alternativa correta seria a alternativa D de dado, tá certo? Essa talvez tenha sido a mais complicada para vocês, né, acertarem, tá bom? Principalmente para aqueles que não têm a rotina, né? Aqueles que já trabalham com isso, foi tranquilo, tá bom? Mas vamos seguir para a próxima derradeira, né? O uso de fluoretos na saúde pública e na clínica pode estar associado com diferentes níveis de prevenção. Mais uma vez, níveis de Clark, né? Livre Clark, tá? A fluoretação da água de consumo e a aplicação de verniz fluoretado em manchas brancas correspondem respectivamente à medida de prevenção. Lembre-se, fluoretação da água é um procedimento em que eu atuo antes de desenvolver a doença. Então, eu estou diante da fase pré-patogênica. Se eu estou diante da fase pré-patogênica, eu estou diante da primeira, né, do primeiro nível e do segundo nível de prevenção, tá certo? Nesse contexto, como é um nível de prevenção em que eu tenho uma ação coletiva, né, eu tenho uma ação primária envolvida aqui na fluoretação da água primária. Então, nesse contexto aqui, a alternativa C, D e E já não me satisfazem, tá? E aí a gente vem, né, ó, consumo e aplicação, aliás, consumo aqui da fluoretação de água, né, e aplicação de verniz. Agora, a aplicação de verniz, a gente faz para a comunidade ou faz para determinada situação? A gente faz com o objetivo de impedir o desenvolvimento da doença cara em determinado paciente e a progressão dela. Então, nesse contexto, o que eu tenho como alternativa correta? Seria a alternativa A, porque lembre-se, eu estou diante da fase pré-patogênica. Então, aqui na primária eu tenho uma ação coletiva, na secundária uma ação individual, e, portanto, a nossa alternativa correta seria a alternativa A, de
amor, beleza? Então, acabamos por aqui a nossa correção. Você percebeu que não tivemos recurso, tá? Aí uma questão, uma prova muito bem elaborada, tá certo? Com os assuntos muito bem definidos, tá? E caso você perceba a necessidade de fazer recurso, fique à vontade de fazer, é direito seu fazer, tá certo? Então, se você fez alguma questão e acha que cabe recurso, a dica que eu dou é, embase isso, tá certo? Através de boas referências, principalmente naquela referência que ele dá aí, né, em várias questões, que é o livro, né, aí da professora Borges, tá certo? Então, caso você sinta necessidade, utilize uma boa referência, podendo ser essa, mas pode ser outras também, para você justificar corretamente o seu recurso, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa correção, né? Então, aqui nós acabamos o ciclo de preparação para a EBSE, da prova específica, tá? Gostaria muito de agradecer todos aqueles, né, nossos mais de 100 alunos que estavam com a gente no nosso curso preparatório, tá? Foi um prazer muito grande estar com todos vocês, tá? Eu tenho certeza que aqueles que fizeram o curso, né, se prepararam muito bem, tá? E viram que as questões da prova já haviam sido respondidas, a grande maioria delas, né? No nosso curso preparatório, tá bom? Então, sintam-se todos abraçados, tá? O professor Diego vai ficando por aqui, tá? Para você que vai fazer outros concursos, e já vou dar o spoiler, tá? Que aí preparatório para CESAP está chegando, tá certo? Então fica ligado aqui no canal, porque nós estaremos aqui nessa nova jornada daqui para frente, ok? Um abraço, professor Diego, até a próxima e valeu. Tchau, tchau.